Boa noite, meus assombradores! Estamos aqui ao vivo no Instagram para começar a nossa live. Como vocês já podem ver aí, o título é Redigindo a Sua Aprovação. Você que está me assistindo. E eu vou chamar a nossa convidada. Vamos ver se ela está online aqui. A Ju Castilho. Deixa eu ver, cadê Ju? Cadê você? Vamos ver se ela já está entrando. Ainda não consegui achar a nossa convidada. Vamos esperar ela entrar. Porque essa pessoa que vai falar com vocês é especialista em redação, especialista em fazer vocês colocarem os pensamentos de vocês no papel. E isso é importantíssimo quando a gente fala, né, de segunda fase, quando a gente fala de prova subjetiva, né, quando a gente fala de prova discursiva. Eu não gosto muito do nome subjetiva, né? Vocês podem ver aqui na camisa, né? Objetiva, discursiva, oral e defensoral. Então vocês têm que passar por essa fase aqui discursiva para conseguir chegar lá na tão sonhada posse de vocês, na tão sonhada aprovação em concurso público. Chegou já a nossa convidada, já vou botar ela aqui. Mandei uma solicitação, vamos ver se ela entra aqui para dar um oi para vocês conhecerem ela pessoalmente. Oi, e aí, Ju, tudo bom? Olá, professor Werner, tudo bem? Que prazer estar aqui nessa noite com você, com seus seguidores. Que isso, prazer. O prazer é todo meu de ter um especialista aqui no assunto para conversar com o pessoal, que eu acredito que todo mundo que me acompanha aqui nas redes sociais tem um friozinho na barriga, assim, quando chega na fase discursiva, que é aquela coisa assim, não tem que mais marcar xizinho, agora chegou a hora de botar as ideias no papel. E muitas vezes a pessoa se condiciona, né? Acaba se condicionando a fazer a objetiva e acaba esquecendo que vai ter uma fase subjetiva, depois uma fase discursiva, né? Como eu costumo dizer, eu não curto muito dizer que é subjetivo, porque tem os critérios, né? A gente tem os critérios técnicos. Concordo plenamente com você. Ô, Ju, olha só, para quem não te segue ainda, que eu inclusive indico que sigam, porque tem muita dica legal, eu já te acompanho há alguns dias aí no teu perfil, gostei demais do teu conteúdo. E aí, para quem não te segue ainda, conta um pouco quem é você, o que você faz de bom aqui nas redes sociais para a galera ter mais vontade ainda de te seguir. Conto sim. Meu nome é Júlia Castilho, para quem ainda não me conhece. Sou, por formação, da área de letras, com habilitação em redação e revisão de textos, né? Me formei na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, já escolhi essa habilidade porque gosto muito de escrever e gosto muito de revisar textos também, isso desde a minha adolescência. Então, escolhi essa área propositalmente. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Que eu estou aqui com fone de ouvido. Eu, pelo menos, estou te ouvindo. Beleza, só para conferir. Então, saindo da faculdade, me pós-graduei também em revisão de textos, trabalhei em diversas áreas, tanto como autônoma com autores diretamente, como também em grandes empresas da área da educação, né? Trabalhei em bancas de concurso, não posso falar assim muito detalhadamente, porque fazia um trabalho muito sigiloso. Mas assim, trabalhei em banca de concurso, trabalhei em cursinho pré-vestibular, e hoje trabalho no INEP, né? Legal. Então, trago um pouco dessa experiência que eu tenho aqui para as redes sociais, porque ao longo da minha experiência, eu vi a grande, esmagadora dificuldade que as pessoas têm de se comunicar bem, enquanto revisora, né? Que não só reviso, mas também faço o que a gente chama de copy desk, que é você reescrever o texto. Legal. Eu vejo, cara, o quanto as pessoas têm essa dificuldade, o quanto isso trava a vida delas, entendeu? Então, eu resolvi compartilhar todos os meus conhecimentos e ajudar as pessoas a transformarem essa área da vida. Faz tanta diferença, inclusive na hora de ser aprovado no concurso. Com certeza. Bom, para quem é teu seguidor, né, quem está aqui, que veio pelo teu perfil, queria me apresentar também. Eu sou o professor Werner Heck, eu me intitulo professor Werner Heck aqui nas redes sociais, dou aula em vários cursinhos de preparação para concurso, sou defensor público aqui do Distrito Federal, sou colunista do Jornal de Brasília, e a minha ideia, a minha paixão aqui é fazer com que as pessoas também consigam alcançar o cargo público delas, independentemente de ser defensoria ou não, mas eu tenho uma paixão especial pela defensoria pública, por isso que eu tenho também o canal Defensolândia, que é específico para quem quer ser defensor público, lá no YouTube.
Então, a ideia aqui é a gente unir esses dois conhecimentos, né? O conhecimento do concurso público, das etapas, daquela labuta de passar em concurso, e também conectar com esse conhecimento que é passar as ideias para o papel, porque é uma formação, é uma forma diferente. É diferente também da fase oral, que tem seus critérios próprios para análise de como que a pessoa se porta e tal. E a objetiva também tem, só que eu acho que a objetiva já está tão batida, já se fala tanto sobre como passar em concurso na fase objetiva, que está faltando o resto, sabe? Eu vejo que as pessoas, depois que elas passam numa objetiva, elas ficam sem pai nem mãe. Hoje mesmo, antes de eu entrar aqui na live, um monte de gente, eu abri aqui o meu direct, minhas DMs aqui, tinha um monte de gente falando, professor, passei para a segunda fase do MPDFT, tô na segunda fase de tal concurso e tal, e agora? Sabe, um monte de gente falando, e agora? Eu falo, e agora é com a Ju. É ela que vai contar para vocês uns segredinhos aqui. E é legal saber assim, que você tinha experiência com banca, né? Pelo outro lado do balcão. Porque eu costumo dizer para a galera aqui que os examinadores, o pessoal que trabalha nas bancas, eles não são extraterrestres que baixam aqui no nosso planeta só para fazer a prova, entregam para a banca e vão embora para o planetinha deles. Eles estão entre nós, né? Então, assim, são pessoas que estão vendo o cotidiano, estão pegando assuntos em voga, estão trabalhando, estão, às vezes, muitas vezes são da área prática mesmo, da carreira que você vai prestar o concurso, e aí eles estão ali compilando conhecimentos e formatações de questionar aquele conhecimento para as pessoas demonstrarem que têm capacidade de exercer a atividade que elas estão prestando a prova, né? Então, muitas vezes o pessoal fica assim, o examinador é malvado, o examinador é malvado. Eu já queria dizer para vocês, não odeiem a Ju, não vão mandar mensagem desaforada para ela não trabalha mais com isso. Adorem ela vem aqui para contar umas verdades para vocês. Sim, mas olha, eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui com relação à banca de concurso. Eu não elaborava questões para concurso. Na verdade, eu recebia as pessoas que elaboravam. E a gente dava umas broncas no pessoal, na verdade, né? Enquanto revisora desses itens, era eu uma das pessoas que puxava a orelha do pessoal. Então, assim, na verdade, eles são bem comuns. Estão entre nós mais do que se pensa, entendeu? E não tem nada demais. Eu acho que o que acontece do outro lado, enquanto candidatos, quando a gente está fazendo uma prova, é esse nervosismo que a gente fica, que às vezes cega a gente para as realidades. Às vezes não é nada demais, mas assim, a gente está tão nervoso e tão em pânico, porque é a prova da minha vida que vai mudar a minha existência, e às vezes é mesmo, né? Vai mudar o resto da sua vida, que você se desespera e acaba não refletindo ali o seu melhor, né? Então, acho que a primeira dica para quem vai fazer prova é tenha calma, não se apavore, né? Se prepare e faça as coisas com calma, porque vai dar tudo certo. Tenha fé. Sim, sem dúvida. Eu até queria saber de quem está nos assistindo aqui, quem aí já chegou numa segunda fase, uma fase subjetiva, melhor dizendo, discursiva. Eu tô com um cacoete de falar errado. Falem aí nos comentários, quem é que já fez uma prova discursiva, como é que se sentiu nessa prova, sentiu bem, estava de boa, tranquilão, ou se cagou de medo também, não tem problema, o negócio é abrir o coração aqui pra gente, viu? Não pode ficar escondendo a verdade aqui da gente. Mas, Ju, você sabe que, assim, nos concursos, a gente, quando fala das carreiras de membro, né, a gente não tem só uma dissertação para ser feita ali, né? Não é só falar sobre um tema. Muitas vezes a gente tem tanto questões técnicas, que aí se parece muito com dissertação, mas depende muito do enunciado, né? Porque muitas vezes o pessoal olha um enunciado das questões que o pessoal chama e não vê que o examinador quer uma dissertação sobre o assunto. E às vezes é isso, e a pessoa toma ferro, perde um monte de ponto na questão porque não fez uma dissertação, respondeu de forma técnica, direta, sem fazer a construção de uma dissertação. E tem a outra parte, que eu acho até a mais abominada pelas pessoas aí dos concursos, pelos concurseiros, é a peça. São as peças. Tanto para juiz são sentenças, decisões, para promotores às vezes é uma denúncia, alguma atuação prática do dia a dia. Defensor, a gente tem as ações para juizar e tal. E aí tudo isso tem uma formatação diferente, né? Tem uma construção por trás diferente na hora de escrever.
Você podia falar para a gente um pouquinho sobre isso? O que o pessoal na hora da banca vai olhar para a tua redação, assim, no ponto de vista de estrutura, construção mesmo, né? A primeira coisa que quem corrige prova olha, né, o que a banca olha, é se você respeita a estrutura do texto. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que dominar. Por quê? O que acontece é que a galera pensa que tem que, principalmente do direito, tá? Me perdoe, me dê licença. Não, pode. Nossa, taca ali pau, pode falar. No direito, a galera tem, assim, um vocabulário muito particular. E tem de fato, né? Só que acontece que muitas vezes se apega muito a esse vocabulário e foca naquilo em detrimento da estrutura, da clareza, da objetividade. Às vezes não se atém aos pontos que estão sendo pedidos ali em uma peça, passam por cima desses pontos e aí acabam se dando um pouco mal e falam, meu Deus, é porque eu não sei escrever. Não, numa prova, que você chama de subjetiva, uma prova discursiva, né? É o termo correto. O que se espera, você vai pontuar de acordo com aquelas coisas que você respondeu ali. Eles estão muito preocupados com o conteúdo, sim, mas na forma de apresentação também. Então, eu costumo dizer assim que redação para concurso, seja uma peça, seja um texto dissertativo, argumentativo, expositivo, você tem que focar inteiramente na estrutura. É uma fórmula. Então, assim, se você dominar essa fórmula, né, igual matemática, física, for sabendo essa fórmula, já é metade do caminho. O resto, claro, você vai ter que saber interpretar o enunciado, saber aplicar aquela fórmula, né? São algumas habilidades que a gente vai adquirindo. Mas, assim, você ir para a prova sem ter a consciência do que se espera da estrutura, cara, vai ser muito difícil, vai ser muito sofrimento. Então, assim, eu digo que o que eles vão observar, claro, se você contemplou todos os pontos que estavam ali no enunciado, de forma cronológica, essa também é uma parte muito importante, porque às vezes as pessoas vão escrevendo e não se, assim, eu acho que isso aqui ficou melhor aqui em cima, ali melhor ali embaixo, e não respeita a forma como as informações devem ser postas, né? Então, respeitar esses pontos, falar sobre eles e respeitar a estrutura do texto cara, eu digo que é 70%. Você vê, duas coisas da tua fala, né? Exatamente para fazer a diferenciação do falar que subjetivo é errado, porque existe uma fórmula por trás, né? Existe uma estrutura, existe uma análise objetiva, pelo menos do ponto de vista de estrutura, do português também, né? Da própria forma de escrever nas palavras, de não errar no português, de não errar na sintaxe, tudo isso. E ainda tem um ponto que é essa questão cronológica, que é legal que você trouxe, porque normalmente quando eu faço os cursos para o pessoal da área prática mesmo, das peças práticas, né? Muitas vezes eu ministro aula para essa segunda fase e eu explico para o pessoal, eu falo assim, gente, uma boa parte da nota de vocês vai estar na estrutura da peça e também nessa questão cronológica. Por isso que é importante o rascunho ele ser um esqueleto. É muito difícil, né, as pessoas chegar numa prova e fazerem um rascunho completo e querer transcrever para a folha de gabarito. Isso é humanamente, assim, na minha opinião, não sei se tem alguém aí da Flash que escreve, que pensa, que faz tudo direitinho, rapidão, mas na minha opinião, ainda mais na extensão que são essas provas, é humanamente impossível você escrever toda a peça no rascunho e querer escrevê-la toda de novo, né, reescrever ela na folha de gabarito. Por isso que é legal você fazer um esqueleto, porque eu acho que hoje a gente está meio viciado, né, viciado no teclado. De você simplesmente escreve uma ideia, não, mas essa ideia fica melhor lá em cima. E você arrasta ela lá para cima e continua escrevendo. Então a gente já não tem mais a cadência cronológica do pensamento e da escrita, porque a gente não se obriga mais a fazer isso, né? E eu falo muito para a galera, cuidado, porque você largar de mão a escrita, a manuscrita, né, mesmo, é super perigoso para concurso, né? E o pessoal fala, não, mas eu vou fazer o meu rascunho no computador, eu vou fazer meu resumão no computador, porque é mais fácil de atualizar, blá, blá, blá e tal. Eu falo, bom, é mais prático, eu diria, porque no final das contas você não está ganhando tanto assim, porque você não está revendo a matéria o tempo todo, você não está reescrevendo ela. E também tem essa questão dos filtros, né? Muita gente pensa assim, para escrever eu tenho as minhas ideias aqui, eu vou lá e escrevo. Mas se você não lê, se você não se abastece, também fica difícil, né, de você ter essa capacidade de botar para fora, né? Normalmente a gente aprende primeiro a escutar
escuta muito tempo da nossa vida, lá bebezinho, criança, depois que a gente consegue verbalizar alguma coisa. Então, primeiro a gente entende, depois a gente verbaliza alguma coisa e depois ainda a gente vai conseguir escrever. Talvez um dos últimos atos de comunicação é a escrita, né? E por isso, talvez um dos mais complexos, quando a gente está falando de formação humana mesmo, né? Uhum. E eu acho que a galera precisa também de uns toques assim. E aí? O que lê? O que faz? Como é que faz? Aham. E antes de chegar aí, Werner, você tocou num tanto de ponto, assim, ó, eu trato também... Desculpa. Não, mas no bom sentido. Eu trato sobre essas coisas também, de certa forma, né, no meu perfil. Busco falar muito. Mas, assim, só fazer uma observação antes da gente chegar aí na parte da leitura. Com relação ao manuscrito, que as pessoas hoje não gostam de escrever, de forma alguma, na verdade, né? Nem no computador, no WhatsApp. Sim. Hoje é mensagem de áudio que as pessoas mandam, ninguém tem paciência. Então, não, eu descobri que é cringe botar ponto final no WhatsApp. Eu descobri recentemente, eu fiquei um pouco chateado, porque eu gosto da elegância do ponto final no WhatsApp, sabe? Gente, mas cringe que eu acho que não existe, velho. Fazendo uma live, tomando chá, entendeu? Escrevendo coisas sem abreviar no WhatsApp. Mais cringe que... Se você não é cringe, sinto muito. Você vai sofrer nessa live. Mas assim, ó, as pessoas não escrevem de forma alguma. Quando você está se preparando, né, para fazer uma redação, gente, num concurso, você não vai escrever no computador, né? Até onde eu estou sabendo, ainda as provas são escritas. Então, você precisa praticar assim também. Por quê? Porque você precisa ter uma noção do tempo que você leva para redigir. Às vezes a gente faz um cálculo que chega na hora e você fala, meu Deus, eu estou levando 5 vezes o tempo que eu achei que eu ia levar. Minha letra está horrível. A letra das pessoas é horrorosa, porque elas não escrevem mais, né? Passou o tempo da caligrafia que a gente fazia, etc. Nem estou dizendo que a gente deveria voltar a esse tempo, mas a gente deveria ter um pingo de senso crítico, né? Para saber se dá para ler o que eu estou escrevendo. Essa é uma outra coisa que se olha, né? Quando você vai corrigir uma redação. Eu posso garantir para vocês, todos que estão aqui, que se um examinador pega uma prova escrita, ele olha aquele troço e ele vai ter dificuldade de ler, você já saiu perdendo muito. Porque as pessoas que estão lendo, elas são humanas, gente. Elas olham aquilo e falam, não quero ler isso não. Eu queria dizer que o chapéu serviu, tá? Quem assiste minhas lives, minhas aulas, o chapéu serviu aqui para mim. A minha letra é horrorosa. Mas eu tenho uma desculpa. Hoje em dia, nas aulas, a gente escreve em cima de tela com caneta eletrônica. O atrito daquilo, a abrasividade daquilo é muito doido. Você vai fazer um risquinho, você faz a tela inteira. Né? Opa, peraí, calma, leve, vou voltar. Coitado dos alunos, né? Pois o pessoal... Pra entender. Eu até queria saber, ó, quem é meu aluno? Tem algum aluno meu aí, pessoal? Dá um eu aqui para eu saber que vocês são meus alunos, vocês já viram meu garrancho aí. E se é garrancho mesmo, não sei, né? Vai que o pessoal gosta da minha escrita artística, meio contemporânea, tal, pós-moderna. Mas aí você estava falando da caligrafia, do pessoal não treinar e acaba ficando com uma letra ruim, o examinador olha aquilo e pensa, né? Com maus olhos, exatamente. E além de estar ruim a sua letra, muitas vezes pode acontecer de você chegar lá e se deparar com uma realidade que você leva mais tempo do que esperava para escrever. Então, isso quebra você na hora da prova. Porque, por várias razões, a escrita não deveria ser uma coisa que você, né, faz assim... de maneira refletida. Eu até tenho certas críticas em colocar esse tipo de coisa numa prova objetiva. Uma prova, enfim. Até fazendo parte de uma prova objetiva, né? Onde você vai lá para responder num tempo X, que é bem cronometrado, né? Geralmente falta tempo. E tu tem que escrever ali, entendeu? Passa por cima de muitos processos que eram para ser naturais da escrita. Mas, assim, quanto mais você pratica da maneira correta, se colocando naquela circunstância de antemão, já prevendo como vai ser, mais preparado você chega. Então, claro, para você treinar seus argumentos, etc., e essa desenvoltura com a escrita, ok, escreva no computador, mas assim, se fosse aluno meu, eu não escreva no computador, sofra um pouquinho, porque você está treinando outra habilidade ali na hora que você está escrevendo à mão. Então, acho que compensa, porque na hora da prova, gente, só mais uma coisa que eu estou falando pra caramba, mas na hora da prova eu já observei aí também ao longo da minha trajetória, enquanto aluna, enquanto concurseira, enfim, que o que acontece, nem sempre quem sabe mais é quem vai ser aprovado. Eu acho que grande parte, mas muito grande mesmo, é você saber fazer a prova.
Então, Uhum. você saber responder, saber como a banca pensa, né? Sim. Quais são os critérios que a banca usa, você Uhum. saber escrever no tempo. Cara, isso conta Uhum. demais. Eu conheço uma galera do direito, nem sei se as pessoas estão aí, do direito aí que me seguem, mas eu conheço uma galera do direito que teve muita dificuldade na segunda etapa da OAB, porque, tipo, não sabe muito, mas não consegue escrever no tempo, não consegue se organizar para poder fazer um Uhum. texto legal e Uhum. se perde no processo. Sim, Então, domine sim. esse processo, vá preparado para a prova, né? Nesse sentido, e já há grande chance de bem. Ó, uma coisa até que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando foi o que a Bruna Pelt falou. Ela falou que, ó, que meu rascunho é feio, mas tento passar a limpo com letra bonita. E tem a ver com isso, porque quando você escreve assim, tô botando as ideias para fora, escreve um monte de coisa que só você entende ali, naquele seu garrancho, mas aí na hora de você passar limpo, você vai ver que você demora muito mais para escrever Sim. desenhadinho, bem bonitinho, respeitando, né? Que por incrível que pareça, também tem técnica para fazer as letras, né? Você tem a metade das letras mais baixas, mais altas, eu não lembro o nome técnico disso, né? As letras bastão, como é que é? Você sabe Também não dessa sei daí? não, sei não É, isso aí. mas tem uma técnica de caligrafia para você saber se a pessoa realmente está escrevendo a letra de forma correta. E tem um detalhe também que é muito doido, que é a pessoa querer fazer letra de forma na hora da prova. Ela não escreve com letra de forma, ela escreve cursiva, mas chega na hora da prova e quer fazer a letra de forma. Que tem um outro nome técnico, né? É cursiva Ela, e um. eu também não sei não, Enfim. eu não sou a Mas pessoa tem da um. caligrafia. Mas a Mas pessoa tem um acha que nome vai ser técnico. mais legível e na verdade é É, pior, porque ela não está acostumada a fazer aquela letra. Aí isso é uma parada confusa, entendeu? Que ninguém tem certeza do que é. Gente, é, não inventem, não inventem. Façam aquilo que vocês são treinados a fazer, aquilo que vocês estão sim. acostumados. É verdade, legal. Bom, outra coisa que normalmente a pessoa se atrapalha na hora da prova discursiva, mas aí não tem muito a ver com a redação, mas sim com o que toma tempo, né? Que tem a ver com o que você estava falando, que é o manuseio do vade-mecum, porque normalmente na prova discursiva o pessoal da carreira jurídica pode levar o vade-mecum, só que o vade-mecum é uma bíblia, né? Um negócio gigantesco, com a folhinha mais fina possível, com a letrinha menor que tem, que dá para ler assim, sem ter que usar uma lupa, né? Até quem não precisa usar óculos vai ter que ir com uma lupa lá. Mas isso também é uma coisa que tira tempo. Então, às vezes, é aquilo que você falou. A pessoa tem um puta conhecimento. Se ela tivesse todo o tempo do mundo, ela teria gabaritado a prova de todas as formas. Só que chega ali, são tantos elementos para ela dar conta, né? Que eu acredito, e pelo menos eu me condicionei a isso quando eu estava fazendo as provas discursivas, que essa formatação da redação, você entender o enunciado, você saber como é que é feito esse modelo por trás da redação, é uma coisa a menos para você pensar quando você está bem condicionado, quando você está já no automático. Ah, pediu uma dissertação? Pá. Pediu uma exposição? Pá. Pediu não sei o quê? Pum. Você já vai no automático, você já liga a chavinha e vai escrevendo. E ainda tem essa questão de você treinar. Porque, como eu falei, o vade-mecum te tira tempo. E você precisa citar os artigos. E muitas vezes você não lembra de cabeça, né? Eu falo, às vezes, pro pessoal assim, eu tô dando aula e aí eu já tenho os meus slides, já tenho os meus materiais e tal. E às vezes eu ainda falo assim, eu acho que é o artigo tal. Já dei 200 vezes aquela aula, mas eu acho que é o artigo tal. Imagina você que tem que chegar na hora da prova lá e saber de todas as matérias, todos os artigos. Não tem como, você vai ter que olhar no vade-mecum. Então, isso tira muito tempo, né? E aí, isso que você estava falando, condicionar. Como é que se treina essas formatações, assim, da redação? Olha, assim, seria até legal ter um super truque, uma coisa super legal para apresentar aqui. Mas o que eu posso dizer é que é da mesma forma como se aprende matemática. Eu sou de letras, né? Mas assim, eu aprendi matemática na vida o suficiente para me dar bem nas coisas que eu fiz pela repetição. Então eu penso que você dominando teoricamente a estrutura é um ponto a se pensar, né? Então, dependendo da prova que se for fazer, sem querer limitar aqui exatamente a um gênero muito específico, claro, você vai ter que pesquisar, né? Enfim, quais são as características daquele gênero? Um texto dissertativo vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão.
O que se espera em cada uma dessas etapas? Entendi isso na teoria. Beleza. Uhum. Agora eu vou praticar. Né? Existe uma coisa que eu chamo de prática deliberada, sobre a qual eu ainda vou falar bastante no meu perfil, nem introduzi esse assunto para os meus seguidores ainda. Mas a prática deliberada é a forma de se adquirir proficiência não em qualquer, mas assim, em diversas áreas da vida, assim, na música, no esporte e também na escrita, né? Por isso que eu vou trazer isso para os meus seguidores. Que é basicamente o quê? É você dominar a teoria, praticar, receber um feedback pontual sobre o que você está fazendo e aí praticar de novo, feedback, praticar de novo, feedback. Legal. Então, assim, essa é a melhor forma de você dominar. Eu aprendi a fórmula de Bhaskara fazendo, tipo assim, cara, sem zoar, fazendo 400 exercícios, assim, no 9º ano, na minha época, na 8ª série. Cara, era muito mesmo. Tipo, eu lembro da fórmula de Bhaskara até hoje. Por quê? Porque eu fiquei fazendo igual louca. Eu tinha um professor que vinha e olhava se estava correto e tal. Então, assim, eu digo isso. A melhor maneira, claro, melhor, top, é você ter um tutor que possa avaliar suas redações para ver se, do ponto de vista estrutural, está adequado, né? Estrutural e linguístico. Sim. Mas se você não tiver isso, vai de você desenvolver o seu senso crítico comparando suas redações com de outras pessoas, né? Depois de você fazer, e fazer. Sim. Não negligencie, porque tem pessoas, como você falou aí, focam muito na prova objetiva, chegam lá, passam, e agora, nossa, agora eu tenho uma semana para poder me preparar para a prova discursiva. Ah, e agora? Exato. Agora, velho, agora ore, entendeu? Conte com a sorte um pouco, porque você não se preparou como deveria. O certo é você ir tocando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu digo, repetição. Resumindo aí a história para quem está com a gente. Repita o processo. Ó, a Mila até perguntou aqui, eu acho que é uma pergunta até direcionada para mim, falando assim, professor, para você é mais difícil passar na primeira fase ou na segunda? Eu prefiro prova aberta mesmo, como a segunda fase da OAB. Eu acho que essa questão de fácil ou difícil tem a ver com como você se condiciona, que é isso aqui que a gente está falando, né? Se eu me condiciono muito a fazer a prova objetiva, ela começa a se tornar mais fácil. Se eu me condiciono muito a fazer uma prova discursiva, ela começa a ficar mais fácil também. Eu achava tudo difícil, eu não achava nada fácil. Eu falo pra galera aqui que se tem uma pessoa que eles podem aprender sobre tudo que não fazer em concurso é comigo, porque eu fiz tudo que você pode imaginar. Já fui pra prova sem ler edital, dizia que tinha que ir de calça, eu tava de short. Aí eu peguei uma calça que era menor do que a que eu podia, entrei lá com a braguilha aberta, com a calça parecendo as canelas, quase até o joelho, parecia uma leg. E fui fazer a prova. Tá cumprido o objetivo, tô de calça. Então, assim, tudo que você pode imaginar de errado, eu fiz em concurso, fui com caneta errada, já cheguei em local errado de prova. E, assim, fora as questões, assim, na prova mesmo, assim, né? De esquecer de fazer a folha de gabarito. Eu já fiz isso. Eu entreguei a prova e falei assim, pronto, essa aqui eu passei, destruí, uhul! E eu esqueci que tinha que passar o gabarito a limpo, eu não passei o gabarito a limpo. E olha, o pior de tudo é que depois eu corrigi a prova e eu teria passado. Caraca, meu! É igual você ter com o bilhetinho da Mega Sena, né? E não apostar e sair os 6 números lá, se acertar a Mega Sena. Nossa, eu tô sem palavras aqui. Realmente não, é muita experiência, é muita bagagem. É muita bagagem. Eu ainda falo assim, tem um pessoal que fica falando, não, você chega lá, faz a prova, tal, aí te pergunta pro cara, quantas vezes você reprovou? Quantas vezes você conseguiu? Você fala, não, eu fiz só um concurso para juiz, passei no primeiro e acabou, sou muito bom. Realmente, você é muito bom, mas cadê a tua experiência para você conseguir transmitir isso para as pessoas? O que faz, o que não faz? O cara foi numa vez só e acertou. E você sabe que tem uns monstrinhos desses por aí. Esses sim, esses eu acredito que são alienígenas. Eles simplesmente descem na Terra, fazem a prova de juiz e ficam por aqui. Falam, você é juiz, gostei dos humanos. E ficam por aqui. Porque, em regra, você vai reprovar muito, né? E aí entra parte da experiência também. Você faz uma prova objetiva, vai, reprova, tal, vai andando, melhorei minha pontuação, passa para uma discursiva. Gente, não é tão simples chegar na primeira discursiva, com tudo isso que envolve, né, o dia da prova discursiva, e na lata passar. Não é simples. Eu entendo como uma raridade. A pessoa que chega a primeira vez numa prova discursiva e consegue passar. Por quê?
Porque tem toda essa questão de conseguir dominar o tempo, a pressão de uma primeira prova também, você não sabe o que esperar, você não sabe como é que vai ser, você não sabe como é que você vai ser tratado pelo fiscal ali numa prova discursiva, porque tem diferença também. Uma prova objetiva, você foca muito mais no teu papel ali e fica ali, e olha e tal, e responde. Numa discursiva, você já bota um pouco a cabeça mais para cima, você vai pensar, que é uma atitude normal, né, do corpo, você buscar ideias e olhar para cima, ter algum tipo de respiro maior, você não vai ficar o tempo inteiro ali escrevendo, porque você tem que organizar as ideias. Isso tudo é uma cadência de tempo completamente diferente, um aprimoramento que a pessoa precisa fazer para conseguir fazer uma prova discursiva, né? E aí até uma parte que eu ia te falar sobre identificação na prova, né? É muito comum as provas das carreiras de membro, você ter lá no enunciado, né, ele dizer, ó, não se identifique de forma alguma. E tem alguns critérios da peça que muitas vezes você não consegue extrair do enunciado, mas é um requisito da peça. Vou te dar um exemplo. O valor da causa, se for uma petição inicial. O valor da causa tem que ser escrito. Só que muitas vezes o examinador ele não te dá elementos para conseguir calcular isso. Só que ao mesmo tempo você tem que dizer para o examinador que você sabe que aquilo é um requisito da peça, né? E eu vejo o pessoal achando muito estranho quando eu falo assim, ó, gente, coloquem entre parênteses, não é possível aferir o valor da causa, mas coloca lá, dá-se a causa o valor de, aí você bota entre parênteses, não é possível aferir o valor da causa. Porque você preencheu o requisito, mas ao mesmo tempo você falou para ele assim, ó, não estou me identificando aqui por meio de uma mutretagem que só vai passar quem botar que é R$1.000,01, ou alguma coisa do gênero, né? Porque existem provas que o candidato é reprovado por identificação da prova porque o elemento não era possível de ser extraído do enunciado. E aí eles falam, opa, isso aqui pode ser um elemento de identificação escamoteado na redação, né? Exatamente. Então cumprir o requisito sem ir além do que está sendo pedido, né? Outro problema que acontece também nesse tipo de item, né, aberto, assim, né? É isso, as pessoas irem além do que está sendo pedido e acabarem perdendo ponto por não atenderem diretamente aos critérios. Então, eu acho que essa tua indicação é perfeita. Assim, você diz assim, eu enxerguei isso, eu entendo a necessidade disso, mas você não me deu elementos suficientes. Então, eu acredito que seja exatamente essa forma correta de proceder. Não, e só para fechar até assim, ó, no final da prova, no final de uma peça, a gente normalmente coloca, né? Data também é outro elemento que você só coloca se realmente o examinador disser qual a data, você conseguir aferir a data ali de forma objetiva. E você também coloca assinatura e nome. Cara, isso aí é a maior pegadinha. Eu já assinei e botei meu nome na prova já. No gabarito eu já fiz isso. E aí eu fui eliminado. Então, assim, essas coisas também é umas bobagens, mas você é eliminado por conta. Mas é uma pegadinha, porque o final da peça, né, para você realmente falar, não, eu sei fazer uma peça, eu sei que no final eu tenho que assinar e o meu nome tem que estar lá, tem que estar meu cargo bonitinho, e aí essas coisas não podem ser colocadas, mas você coloca lá data, você coloca nome, você coloca assinatura. Você não escreve o seu nome, você não faz a sua assinatura e você não coloca a data do dia, né? Mas você vai demonstrar para o examinador ali que você sabe. E eu acho que isso tem a ver com aquele papo do começo, que é a estrutura, né? De você conseguir preencher, requisitos e você vai preenchendo requisitos. Eu brinco com o pessoal que fazer prova discursiva é igual jogar batalha naval com o examinador. Ele tem um espelhinho dele lá que ele não te mostra. E você fica ali, C12, 14, B14. E aí você vai tentando acertar o que é o espelho dele. Porque, querendo ou não, existe um script para ele corrigir. E ele vai querer os pontos. E como você falou, o cara tá lá, corrigindo 250 mil provas diferentes. Ele, vamos lá, vamos ser sinceros, né? Ele não vai ler todas as palavras da sua peça. Ele vai pegar e vai falar assim, cadê o artigo? Cadê o não sei o quê? Exatamente. Olhei a estrutura. Tá bom. Pontuou, não pontuou. Pá! E é a mesma coisa que você estava falando da prova, né? Da letra. Se a letra
é uma porcaria, o cara vai falar, ai, nossa, não vou ler Já vai esse de má treco. vontade, né? O cara já fala assim, não falou, zero. Toma zero aí pra você, vai fazer uma aula de caligrafia. Mas isso também é um outro ponto, né? Caligrafia. De novo, tem que ter prática, mas também tem que ter um pouco de técnica, né? Então, isso também não é uma coisa assim tão simples que você passa da objetiva e vai lá e resolve na discursiva, né? Eu até costumo dizer pro pessoal que, assim, de uma objetiva para uma discursiva, você só vai redigir, só vai escrever tudo que você puder. Mas é óbvio que antes disso, talvez esses sejam os grandes conhecimentos que você tem que se preparar antes, que é fazer um caderninho de caligrafia ali é bom, eu fiz também, sabe? Hoje a minha letra é uma bosta de novo, eu aprendi a fazer a letra direito, desaprendi que eu sou um preguiçoso, mas você que é concurseiro não pode ser preguiçoso, só depois. Com certeza. Concordo plenamente. Depois que a vida estiver feita, né, que você estiver feliz, e você escreve se você quiser, mas até lá, treine. Você escreve do jeito que você achar mais legal, que você achar que as pessoas gostam mais, enfim. Você vai ter uma coluna no jornal, falar umas bobagens lá. Inclusive, eu espero não ter sido analisado, porque eu escrevo lá umas coisas que é um... Não deu tempo, absurdos. viu? Depois eu vou ler. Ainda não deu tempo, depois eu te dou umas dicas aí. Vai vir o feedback pontual, então? Vai vir, vou te dar esse bônus aí. Maravilha. Da prática deliberada. Ju, então, uma outra coisa. O que você acha, assim, que não te perguntam, às vezes com frequência, sobre a questão da redação, mas que você gostaria muito de falar, de demonstrar uma linha de raciocínio, que às vezes as pessoas não conseguem ver, não conseguem alcançar para te perguntar isso, sabe? Aquela pergunta que você queria tanto responder, mas nunca te deram a oportunidade de te questionar, assim, falar, pô, como é que é isso? Você tem alguma, assim, que você tenha vontade de falar pra galera? Você fala, galera, nunca me perguntaram, mas essa daqui é cabulosa. Olha, dizer assim que tem uma que vem na minha mente, agora, assim, não tem uma, mas tem, assim, uma série de coisas, vamos dizer assim, né? Que eu olho, assim, quando já corrigi, fui monitora, né? Em que eu corrigi a redação, né? Aquela simulação que os alunos faziam. E eu vi ali uma série de problemas que eu tinha muita vontade de falar e ninguém me perguntava, né? O que as pessoas esperavam? Que eu desse uma nota, né? Eu queria falar uma palavrinha que tá errada e me daí uma nota, né? Só que, cara, na verdade, eu me corria de vontade de falar, de dar aula, né? De falar assim, não, querido, isso aqui não é assim, né? Então, eu posso trazer algumas coisas aqui, algumas dicas, né? Que eu sinto vontade de dar para as pessoas. Agora é a sessão o que não fazer, é isso? Você vai falar, não faça isso, não faça isso. Vamos juntos aqui, pode ser. Eu acho que vai mesclar. Mas vamos aí na primeira coisa sobre o que fazer, que eu acho que está dentro do assunto que a gente está tratando aqui de caligrafia, mas não é bem de caligrafia. É do aspecto visual do texto. O que fazer? Gente, façam parágrafos do mesmo tamanho. Essa é uma dica para quem lê, isso faz muita diferença. E para quem entende de texto, você bater o olho, você vê um parágrafo de 3 linhas e um parágrafo de 9 linhas, te dá um desespero profundo, assim. Porque a gente já espera que a pessoa que está ali fazendo uma prova desse nível domine minimamente uma estrutura de texto, qualquer que seja, né? E acaba que você vai usar isso na sua vida, em outras peças que você for fazer, enfim, enquanto advogado, ou o que quer que seja, né? O concurso para o qual você for prestar ali. Você vai precisar escrever, isso é inegável, né? Então, é importante dominar essa estrutura para sua vida. Então, cara, não faça ali, o direito assim, é um pouco peculiar, né? Porque tem peças de 150 linhas. Mas, assim, evite fazer parágrafos muito longos e faça parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. Justamente por causa dessa boa impressão visual que passa. Passa uma sensação de conforto e organização quando você olha um texto todo do mesmo tamanho. Então, até a D. Fernandes até falou aqui, ó. Ela gostou da dica e ela acredita que isso se aplica a peças jurídicas. Totalmente, gente. Vocês acham? Muitas vezes, nas bancas, quem corrige a peça de vocês são professores de português.
que vão corrigir a peça, ou às vezes fazer a primeira passagem de correção, não são necessariamente o pessoal da área jurídica, depende da banca, como ela foi formada, quem são as pessoas que estão contratadas para aquele concurso, mas é comum ter professor de português fazendo essas correções. Então, quando ele vai olhar aquilo, ele já vai olhar, já vai dar aquele arrepio, assim, igual gato. Tremelique. Já vai olhar, você fala, já olha aquilo e fala, meu Deus do céu. Ainda mais quando é direito. Pois é, porque existe uma expectativa também em cima das pessoas que se formam em direito, porque existe um folclore que hoje talvez não se confirme tanto assim, de que quem faz uma matéria de humanas tem uma capacidade de escrita, né, um pouco mais elevada do que o normal, mas isso não se confirma tanto assim. Não. Então, mas tem essa expectativa, né? Então a pessoa vai olhar para falar, pô, do direito, vamos ver, esse aqui tem que estar bom. Então ele já vai querer um pouco mais de você ali na hora da prova, né? E essa estrutura visual, sem dúvida, vai ser algo que ele vai levar em consideração para ter boa vontade ou má vontade com você também, né? Às vezes, não necessariamente isso está dentro de um critério expresso lá no edital e dizendo quantos pontos vale aquilo, mas algum ponto vai valer, alguma coisa vai valer. E quem já fez prova discursiva sabe que às vezes 0,3 você tá dentro, 0,2 você não tá. Então, isso aí pode fazer totalmente a diferença. E eu não sei se você vai falar também, já que você falou sobre tamanho de parágrafo, que é a questão de ter pelo menos 2 pontos finais num parágrafo. Sim, olha só, uma pessoa que fala sobre isso, porque assim, a maioria das pessoas despreza isso completamente. Aí, ó, né? Eu acho que era essa a pergunta que você sempre quis responder e nunca te fizeram. Pode ser, eu acho que sim, que é uma coisa que me incomoda tremendamente. Meu marido faz direito, trabalha também escrevendo muito, né? Ele trabalha na lista do Banco Central, é meio alienígena também, que fez a prova uma vez e passou, sabe? Sim. E ele escreve muito. Então, assim, no Banco Central existe a cultura de você escrever 15 linhas num parágrafo sem nenhum ponto final. Assim, é uma coisa que você vai e você se sente assim num furacão, e você gira e você não sabe mais onde você tá, entendeu? Que é um negócio muito maluco. 15 linhas sem um ponto final, eu já desconfio que tem um erro de vírgula. Tem erro de vírgula no negócio. Tem que ter, né, gente? Pelo amor de Deus, que é muita vírgula pra você colocar. Que é uma das regras de português, aliás, de pontuação, na verdade, né? A vírgula é uma das mais complexas de você saber todas as exceções, quando é opcional, quando não é, o que substitui vírgula, o que não substitui. Isso é muito difícil. E o pior, você vai fazer uma redação e você vai ficar pensando nisso, sendo que você tem que fazer toda a parte lá da área técnica, de saber mexer no vadimeco, olhar o tempo, fazer o teu rascunho, escrever no gabarito e tal. É muita coisa. É só diminuir a quantidade de parâmetros para você na hora de redigir, né? E eu acho que isso até entra num outro ponto, que normalmente eu falo para o pessoal. Diminua as vírgulas. Aí a galera fala, como? Como é que faz isso? Seja assertivo no teu discurso escrito. Quanto mais assertivo você for na frase, né? Você tirar aquele monte de se, talvez, mas querer explicar o que você acabou de dizer na mesma frase e tal. Se você condensar isso e ser mais assertivo, você já vai ver que o ponto faz mais sentido do que uma vírgula na redação, né? E aí você começa a preencher parágrafos de verdade, isso. Né? Porque a minha mentorada tá até aqui, eu dou mentoria de escrita, né? Tem uma mentorada minha que tá aqui. E a nossa conversa é muito sobre isso, assim, quando a gente se reúne para ver texto, né? Porque aí é intervenção mesmo e tal, é um negócio bem personalizado. E aí, tipo, a gente passou por esse período de, tipo, muita vírgula. Não, vamos quebrar aqui, vamos colocar um ponto. Você tá mudando de assunto. Então, quebra a sua ideia, né? Mas para fechar a questão do parágrafo, que você falou sobre 2 pontos, gente, então, anota aí. Eu falo que quem participa de live comigo tem que participar com papel e caneta, porque, Mas assim, anote aí, tá? O primeiro ponto final do seu parágrafo chama tópico frasal. Em tese, aquilo deveria resumir o que você vai falar no seu parágrafo. A pessoa que lê os tópicos frasais dos parágrafos deveria já saber do que se trata, entendeu? Não vai saber detalhadamente, mas vai saber do que se trata o assunto. Aí tu faz mais da metade do parágrafo, o seu tópico frasal, a pessoa
é muita coisa. Então, resume a sua ideia no primeiro período e depois você discorre. Mas, gente, para isso precisa ter 2, né? Para existir tópico casal, tem que ter no mínimo 2. Então, não existe parágrafo com um ponto final só, tá? Então, fica aí. Que as pessoas fazem, tem uma abominação nesse sentido. Mas não é parágrafo. Então, parágrafo com 2 pontos finais, pelo menos, tá, gente? Fica a dica aí para vocês. Você ia falar sobre outro ponto também disso aí, não? Eu ia só falar, só concluir também um pouco do que a gente está dizendo, que essa questão visual do texto, seja do tamanho do parágrafo, seja da caligrafia, cara, isso é igual se vestir bem para uma entrevista de emprego, entendeu? Você pode ser a pessoa mais competente do mundo, mas as pessoas vão julgar você. Vou entrar nesse mérito, eu sei que é polêmico esse assunto, mas assim, as pessoas vão julgar você pela sua aparência. Você dá entrada ou não, né? Dependendo da forma como você se comporta, dependendo da roupa que você usa. Isso tudo já diz um pouco sobre você. E o texto é a mesma coisa. A gente que é de letras, a gente olha o texto e já diz tanto sobre a pessoa, aquilo. Como é que é? Eu sei até como é que é o guarda-roupa das pessoas olhando o seu texto. Eu falo, cara, o texto tá assim, cara, imagina o armário da pessoa, deve abrir e cair tudo assim na cabeça dela, entendeu? Então, assim, gente, fala muito de você. Então, se você quer que a pessoa... Pode falar. Ju, se tudo der errado, você pode botar uma plaquinha aí na frente da tua casa, né? Analise o seu perfil pela sua redação, né? Você pode... Exatamente, você me manda que eu digo quem você é, né? Exatamente. Se tudo der errado, mas fala demais. Então, assim, você chega com um texto bagunçado, o cara já vai ver que tipo de pessoa você é, entendeu? E acaba esse julgamento. Fala assim, não acho que o mundo tá precisando de uma pessoa que você não consegue ler o que ela tá falando, que vomita as coisas, não é organizado. E aí a pessoa já vai tomar vontade, é uma bola de neve. Então, assim, gente, primeira coisa, cuide da apresentação do seu texto. A parte estética é muito importante. Sim. Até uma coisa sobre isso também que tem a ver da gente fazer as frases mais assertivas. Uma vez isso foi de conversa com um professor de português, ele falou assim, cara, se coloca no lugar da pessoa que está lendo a tua redação, está lendo o seu texto. Se você é assertivo, a pessoa, né, se ela não tiver o cacoete de fazer aquela escrita leitura em voz alta, se ela não tiver esse cacoete, normalmente ela vai internalizar aquela voz da tua redação. E quando ela é assertiva, aquilo dali gera uma propensão ao convencimento da pessoa do que ela está lendo como uma verdade. E isso a gente pode ver até, por exemplo, e aí a gente traz um pouco para a contemporaneidade aqui das redes sociais, e eu acho isso interessante, as fake news. Você olha a formatação, o texto das fake news, eles são impositivos, eles são assertivos. E é assim, é a verdade, aquilo é tudo e tal. Ele te transparece que você não tem opção de negar aquilo dali, dizer que aquilo dali é uma mentira. E eu vejo isso, assim, eu trago pro dia a dia do que a gente vê hoje nas redes sociais com essa conversa que eu tive. Essas frases assertivas levam uma propensão a ele aceitar o teu argumento, ao examinador, a falar assim, não, tá, realmente essa pessoa está convicta. Ele bota como se fosse um discurso de convicção para a pessoa e fala, putz, tá certo isso aqui. Às vezes ele vai olhar o gabarito e falar, não, mas o gabarito não diz isso aqui, o espelho não diz nada disso. Mas esse cara aqui tá certo, escreveu bem pra caramba, eu acho que tinha que rever esse espelho. Né? Tem isso também. Não, óbvio, não vai rever o espelho, né, gente? Isso é brincadeira, né? O espelho é o espelho, não vai mudar. Mas esse discurso tem isso. Você entende dessa forma também? Ou você acha que isso não faz muita diferença? Eu acho que isso é uma questão um pouco de opinião também, de psicologia da escrita, né? Também um pouco. Mas, assim, é importante a gente aplicar em tudo, né? Eu trabalho com redação diretamente no meu trabalho, e revisão, né? Exatamente a minha área. E na hora de produzir qualquer texto, eu tenho que tomar esse cuidado de ser assertiva, para passar segurança com a mensagem que eu quero comunicar, entende? Então, assim, faz parte, sim, você escrever períodos curtos, você eliminar certas palavras que trazem essa dubiedade, assim, né? Possivelmente, talvez, provavelmente, essas coisas, elas te deixam, assim, parece que você tá lendo uma coisa insossa, tá entendendo? Então, assim... Não agrega. Então, é importante, sim, ser assertivo. Eu acho que
isso impacta na forma como a pessoa recebe o seu texto e passa segurança. Eu acho que isso é importante, Sim. sabe? Quando você está fazendo Sim. uma prova, você comunicar essa segurança, porque a gente, com experiência, né, a gente consegue ler um texto e saber quão confortável a pessoa estava com aquele texto. Eu acho que nisso aí entra uma outra dica que eu quero dar para a galera, né, das épocas em que eu pegava muita redação, que é não use um vocabulário que não está no seu vocabulário, entende? Porque as pessoas não usam certas palavras no dia a dia, elas não escrevem essas palavras, elas não sabem usar. E aí chega na hora da prova, elas querem usar, elas acham que isso vai dar pontos para elas. Eu acho assim, que, cara, esse é o maior engano de todos os tempos. Não tem coisa mais abominável do que você ler uma parada cheia de palavras difíceis que estão dizendo o contrário do que a pessoa quer dizer, que estão enchendo a linguiça, cansando quem tá lendo, entendeu? Eu olho isso com péssimos olhos, assim. Eu e os meus colegas, todos que eu conheço, olham aquilo e falam, meu Deus, olha aqui. Assim, a gente até entende que a pessoa tá tentando, entendeu? Mas surte o efeito contrário. A gente sente pena, não é admiração. A gente pensa, pô, você tentou e tal, né? Coitadinho, vamos né? tentar ser legal. Coitado. Mas não é assim, caraca, meu, essa pessoa escreve bem. Quem escreve bem, é claro, é objetivo, usa um vocabulário que tem a ver com, claro, com o léxico ali, né, do assunto do qual você está tratando. Então, se você é do direito, claro que vocês vão ter palavras muito peculiares da área do direito, vão ter que ser usadas, mas tem coisas desnecessárias, que estão ali só para transtornar quem está lendo, gente, é isso que eu digo. Então, assim, evite um léxico que não é o seu léxico próprio, né? As coisas com as quais você está familiarizado, assim. Até porque, às vezes, a pessoa que está corrigindo, aquilo foge, ela vai ter que pegar um dicionário para saber o que é. Entendeu? Olha o trabalho que você está dando desnecessário, entendeu? Então, essa é outra dica. Ninguém me pergunta muito, mas eu sei direitinho quando a pessoa está confortável e quando ela não está, só olhando pela escrita dela. Eu falo assim, ó, aqui, isso aconteceu também na minha mentoria, de passar um texto assim mais difícil, mas não é bem mais difícil, mas é porque ele tinha um gênero muito específico, né? E aí, o meu mentorado extrapolou, assim, sabe? Usou um léxico muito diferente. Aí Saiu da caixinha. Aí eu falei, olha, assim, eu nem falei, eu olhei e falei, cara, a pessoa tá desconfortável, mas querendo fazer o melhor dela. Mas ela acaba caindo num erro maior. Então, use o seu melhor, mas não use aquilo que não é seu, que não lhe é próprio, que você não domina. Então fica essa dica também, gente. Anota isso. Parem de inventar aí palavras muito difíceis. Porque ninguém gosta disso, não. Te falar o Jarbas fez uma pergunta aqui que eu achei até interessante. Você tem alguma dica sobre o uso de parênteses? Tem. Assim, ó. Tá com o pau. O pessoal usa parênteses, às vezes, como um aposto, como para explicar alguma coisa, para destrinchar alguma coisa entre parênteses. Eu não recomendo usar assim, tá? O uso de parênteses eu recomendo usar só em caso de sigla. Quando você coloca o nome da instituição e a sigla você coloca entre parênteses. Essa é a minha dica. Fora isso, use vírgula e travessão. Tá? Tá vendo? Então nem precisa ler meus artigos lá da coluna. Não precisa. O que eu publiquei hoje tá cheio de parênteses, fazendo explicação, querendo fazer assim uma remissão ao pensamento do que aquela frase dispõe. Nossa, nem lê. Lê os outros, o de hoje não, tá? Tem textos que até cabe isso, assim, né? Um texto talvez mais literário, um texto menos engessado. Mas um texto que tem um gênero muito definido, evite, porque ele polui seu texto. Às vezes você abre parênteses, você esquece de fechar o parênteses. Eu já peguei inúmeros casos assim. É aquela coisa visualmente forte. Você está dando uma ênfase muito grande naquilo e às vezes não é a sua intenção. Então, eu prefiro 1000 vezes. Para mim, a pessoa sobe assim, ó, no meu quesito, 1 milhão assim, de degraus se ela usa travessão, cara. Travessão dá uma quebra, porque não confunde com a vírgula, né? Quando você coloca muita vírgula, você não sabe mais o que é que está falando. O travessão quebra isso, mas não é o parênteses, porque o parênteses ele tem esse uso mais normalizado para sigla. É a forma mais recomendada. Apesar de que a gramática permite também o uso do jeito que você faz, velho. Mas é a dica que eu dou. Mas fica a critério de cada um. O que eu ia te falar sobre o travessão é o cuidado quando o que você está escrevendo depois do travessão termina em ponto, né?
Porque eu já isso, vi gente aí eu com a concordo. dúvida, tem um travessão lá no final também, e aí depois um ponto e tal. E eu já vi escrito dessa forma também. Eu faço as correções de peça do pessoal, Uhum. quando eles compram o curso de correção, né? Na verdade, das peças com correção. E eu já vi isso. A pessoa usa o travessão para abrir a ideia e tem um ponto final depois e ela quer usar o travessão Sim, de novo, né? Não cabe travessão ali no caso. Diferente do parênteses, que obrigatoriamente ele abre e exato. ele Você fecha, né? fecha. Exatamente. Não, eu acho que Exatamente. assim, o travessão, a pessoa tem que ser mais proficiente para usar, porque senão a chance de usar errado é grande, né? Então, Uhum, assim, se uhum. você não souber usar o travessão, então é melhor usar o parênteses. Mas se você souber usar, use o travessão, que é bem melhor. Fica bem mais bonito. Uhum. Ó, o Jarbas já até fez extraiu aqui a frase da live, ó. Use o seu melhor, mas não use o que não é seu. Aí, ó. Aí, top, hein? Gostei. Jarbas, meu seguidor raiz. Vai anotando aí as frases, Jarbas, que a gente vai usar depois lá no meu perfil. Legal. Ju, bom, a gente já falou um monte de coisa legal aqui pro pessoal. Eu Falou. acho que a gente cobriu um espaço gigantesco. Eu sei que você não é muito fã das lives longas, você faz as lives mais curtinhas e Curtinhas, diretas objetivas. lá no seu perfil. E você tem alguma coisa que você queira dar um recado final, falar sobre mais algum ponto que a gente acabou não falando, que escapou aqui na nossa conversa? Porque aqui a gente vai no flow, né? A gente foi conversando, foi Aham, indo, foi chegando nos assuntos. sim. Olha, eu acho o seguinte, eu vou deixar uma última dica, dizer assim, né? Que tem tudo a ver com o que eu falo demais no meu perfil, tá, gente? Eu acho que é a grande bandeira que eu levanto, na verdade, e o meu grande diferencial também. Porque a gente te ensinando gramática tem um monte. Vai ter Uhum, milhares no Instagram, sabe? Só que não é isso. O que eu falo é sobre escrita e sobre revisão. A gente não escreve bem se a gente não aprende a revisar o nosso próprio texto. uhum, E eu digo isso para você. Você vai fazer uma prova? Revise o seu texto, tá? Faz parte você fazer o rascunho para isso, né? Foram 2 pontos que eu anotei aqui. uhum, Faça o rascunho, querido. Faça o rascunho. Você falou, né, Werner, que é difícil você escrever às vezes tudo, dependendo então do tamanho da uhum, peça, só não tem como, né? uhum. Só que se você tiver como, se você for fazer uma redação ali de 30 linhas, dependendo do concurso que você for Ah, fazer, sim. e você puder escrever tudo, escreva e Uhum, revise, né? Então eu uhum, digo pro pessoal assim, ó, eu vou dizer a minha estratégia, que eu acho que do ponto de vista de escrita, de fazer a redação, é ótimo, tá? Aí quem é uhum, mais assim da estratégia da prova objetiva pode contestar. Mas assim, eu digo assim, abriu a prova, leia o tema da redação primeiro. Tá? Lê o tema da redação, vai fazendo a prova e pensando sobre o tema. Chegou ali na metade da prova, tá cansado, não aguenta mais ver aquilo, tá cansado de ler, vai escrever. Quando eu digo escrever, não é sair escrevendo. Faz primeiro o esqueleto, faz o uhum, esboço do que você vai abordar em cada parágrafo, pelo menos, ou em cada estrutura. Introdução, vou falar isso, desenvolvimento aquilo, né? Então, fazer uma sim, estrutura mais simples para caber o exemplo. E a conclusão eu vou falar Y, né? Então, beleza. Então, eu já sei. Eu faço um mapa mental, assim, ali no rascunho, para saber o que eu vou abordar. E aí eu uhum, escrevo. Eu faço meu primeiro rascunho no meio da prova. E aí depois eu faço a outra metade da prova. Mudo a chave, leio outras coisas, penso sobre outras coisas. E aí volto na redação no final da prova. Eu já deixei aquele texto descansar. Eu falo muito sobre a importância de descansar um texto para você enxergar os problemas que estão ali. uhum. Quando você terminar a prova, você vai estar cansado, mas você vai estar com outro olhar. Na hora que tu lê aquele negócio que escreveu, tu vai falar, misericórdia, nada a ver isso aqui. E aí você vai mudar aquilo que você escreveu, vai riscar, vai melhorar, etc. E aí você vai e passe ela, antes de você passar as bolinhas, meu querido. Por quê? Porque se Uhum. você deixar para passar a redação no final, vai sair aquela letra que ninguém consegue ler. A Então mãozinha já passe ela. cansada, né? Mão já Sim, doída. cansada. E o tempo, falta 10 minutos, você tem que vai começar agora. Vai ser aquela Uhum, catástrofe. Você gastou a prova inteira uhum. fazendo a redação para passar uma catástrofe para o gabarito. Não faça isso, né? Sim, Então escreva sim. ali com dedicação, porque a bolinha você marca mais rápido. Então, assim, Uhum, essa é a minha dica. Revise o seu texto. Porque se você não revisar ou você fizer direto, você vai riscar um monte de coisa na hora de escrever. Aí você vai reler o seu parágrafo depois que você já passou, e você vai falar, misericórdia, Senhor da glória. Agora vai assim mesmo, né? Assim que a gente vai. Então, assim, dá para evitar isso se você Exatamente. se organizar um pouco, for com essa cabeça para a prova, sabendo que você vai jogar um Uhum, jogo, num tempo específico que você tem ali.
dê o seu melhor. Então, vá com estratégia para sair bem desse desafio aí. Então, o segredo está na preparação e na organização. É isso que eu digo. Minha mensagem final. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, para quem nos assistiu até agora, né, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Sigam lá a Ju no perfil dela, tem um monte de coisa legal. Eu gosto muito, pelo menos volta e meia, eu tô lá no Instagram e falo, opa, tem coisa aqui, tem conteúdo dela, deixa eu dar uma olhada, vou olhar a legenda, vou ver. Vou procurar uns erros de português aqui também para mandar um DM para ela. Procure, porque... Não, mas às vezes tem, porque a gente escreve a agenda, entendeu? E não revisa direito, não deixa descansar, né? Acontece mesmo. Não, eu morro de vergonha quando eu faço um tweet que eu quero transportar pro Instagram e eu olho, faltou um R aqui no final da palavra. Não tem nem o que fazer, né? É duro. Pois é. Mas, bom, pessoal, agradecer a todo mundo que está aqui. Sigam a Ju, tem muito conteúdo legal lá também. Minhas redes sociais também estão à disposição, o canal do YouTube, a coluna lá do Jornal de Brasília. Tem o canal do Telegram também, que tem um monte de assunto legal que eu estou passando lá. Talvez o canal mais completo é o do Telegram, porque é o que a gente consegue entregar tudo para vocês. Às vezes o Instagram ele dá uma limitada aqui na entrega. Claro. Às vezes a gente fala umas bobagens. Eu acabei de falar um monte de bobagem, porque eu falei de um monte de rede prima aqui, e aí o Instagram não gosta disso. Mas, enfim, vocês têm outros meios de contactar com a gente, que talvez entregue até melhor que o Instagram, mas fica à disposição. Ju, você quer dar mais alguma dica aí de alguma coisa que você quer que o pessoal te encontre nas redes sociais? Você tem Pinterest, alguma coisa assim, não? Não, olha só, não? Na verdade, eu tenho uma outra parada muito diferentona. Eu tenho um podcast e que eu amo esse formato. Legal! E eu entrego, tipo, muito conteúdo lá diferenciado, assim. Diferenciado Claro. do que eu posto no meu perfil. Então, assim, se você quer dar esse plus, né? Você tem um canal no Telegram, é o que eu sempre digo, assim. Se tu quer ir além, você tem que ir além. Você não pode ficar ali só consumindo conteúdo, porque o Instagram é cheio de nuggets, que a gente fala. Tem aquelas coisinhas que você consome rápido. Mas que se você quer se aprofundar, você precisa ir atrás de outros meios que te propiciem isso, né? Desculpa o Instagram, mas é verdade. Então, assim, você tem um canal no Telegram, recomendo muito para quem quer passar em concurso, quem quer se aprofundar. E eu tenho um podcast chamado Estúdio de Escrita. Tá no Spotify, tá no Google Podcast. Quem quiser também encontrar mais fácil, é só ir no link da minha bio, clicar lá. E quem quiser ser notificado quando receber, quando sair um novo episódio, né? É só colocar o e-mail lá também, tem essa opção. E aí você pode ouvir quando estiver lavando louça, dirigindo. Então, eu curto muito esse formato. Tô gostando bastante de produzir também. Então, fica a dica aí pro pessoal. Legal. Pô, muito bom. Então é isso, né, galera? A gente encerra aqui a nossa transmissão em rede nacional. A gente se vê na próxima quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter mais live. Vou falar com uma psicóloga sobre como estudar e não surtar. Então, aqui as lives são todas feitas para vocês aí, concurseiros que estão querendo assombrar o examinador com o conhecimento de vocês. Beleza? Excelente. Ju, brigadão também Werner, por ter dado o teu tempo aqui para a galera. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Eu agradeço muito o convite. Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.